E aí, você quer estudar apologética, defender a existência de Deus, responder os ateus, responder aquele seu amigo, aquele seu colega, aquele seu professor da faculdade, mas não sabe como? Então assiste esse vídeo que eu vou te indicar algumas obras em português para você conseguir defender bem a sua fé. Pois bem, antes de nós irmos para a indicação, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo, curtir, comentar, compartilhar, ajudar no engajamento para que a gente possa fazer esse canal e, consequentemente, o seu tema crescer aqui no Brasil. Vamos lá? Então, antes de entrar nos livros em si, deixa eu te adiantar que a falta do inglês é um problema no quesito acesso a melhor conteúdo. Sim, nós temos algumas coisas em português, e temos editoras que têm feito um bom trabalho e tudo mais, mas ainda tem muitas e muitas coisas para serem lidas em inglês e que provavelmente não vão sair em português ou vão demorar e etc. Então, se você ainda não sabe ler inglês, isso é um problema, e se você quer aprofundar nisso, você deveria sanar isso quanto antes. Saiba que eu tenho a minha mentoria Vivendo Inglês, porque além de ser mestrando em filosofia, eu também sou professor de inglês e você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram se você estiver interessado nisso, tá? Mas vamos lá. O que eu posso indicar de livro aqui? Alguns livros muito importantes que eu tenho aqui comigo. Vamos começar. Lee Strobel, Em Defesa da Fé. Ele também é o autor daquele livro, The Case for Christ. Não tem em português, pelo que eu pesquisei, parece que tem em espanhol. Então já é um problema, né? Tem um filme no qual ele defende a ressurreição histórica de Jesus. Ele conta como foi o processo de conversão dele, analisando as evidências a favor da ressurreição de Jesus Cristo. E nesse daqui, ele é um livro um pouco mais filosófico, lida com a questão do problema do mal, com os argumentos e evidências a favor da existência de Deus. Iniciante, assim, né? Então, se você não tem treinamento em filosofia, você não vai ter muita dificuldade para seguir. Então, super recomendado aí para quem quer começar na apologética, Lee Strobel, Em Defesa da Fé. Que esse daqui tá pela editora Vida Nova. Outro da editora Vida Nova, esse do Alvin Plantinga já é um pouco mais complexo, ele começa um pouco mais fácil e depois vai ficando mais difícil. Então, se você não tem treinamento em filosofia, você pode ter certa dificuldade de acompanhar esse livro. É recomendado para quem já tem um certo treinamento em filosofia, mas recomendo esse livro, traduzido, pequenininho, e esse livro é considerado o livro que foi o responsável por acabar com a versão lógica do problema do mal. Nós temos a versão lógica, evidencial, ou lógica e probabilística, e foi graças a esse livro que a versão lógica do problema do mal foi em grande medida abandonada e é considerado em grande medida um caso que já as pessoas não levam tanto a sério porque é um tanto quanto resolvido, em alguma medida. Então, Deus, a Liberdade e o Mal, Alvin Plantinga, um dos maiores filósofos cristãos da atualidade. Temos também aqui Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, né? Sempre figuras, vocês já devem conhecê-lo. Ele não é um livro tão extremamente fácil, tem algumas nuances, mas é um livro iniciante. Se você, né, tiver um pouquinho de persistência, você provavelmente vai conseguir seguir sem grande dificuldade. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, ótimo para introduzir na apologética também, fala do argumento moral e etc. Agora, um já mais acadêmico, já mais complexo, mais indicado para quem tem treinamento em filosofia, é A Existência de Deus, do Richard Swinburne. Esse daqui saiu pela Monergismo, e esse aqui é um livraço, é um clássico bem reconhecido, bem famoso, no qual Swinburne apela para o chamado Teorema de Bayes, e com base no Teorema de Bayes ele constrói um caso cumulativo de vários argumentos que se somam para ganhar força em um caso cumulativo em favor da existência de Deus. Então aqui você vai ter uma lista de argumentos, várias evidências. Isso aqui é ótimo para aqueles ateus que vivem dizendo, aqueles ateus, né, que não são acadêmicos, que não há evidências para a existência de Deus. Esse livro aqui é, bom, excelente para isso, mais técnico, mais difícil. Tem uma versão mais simples dele, que é Deus Existe. Se eu não me engano, o nome é Deus Existe. Só vocês pesquisarem no Google, Richard Swinburne, Deus Existe, alguma coisa assim, vocês vão achar uma versão menor, mais reduzida, mais simples, provavelmente mais palatável. Então é mais recomendada para quem quer começar. E esse aqui é recomendado para quem já tem certo treinamento em filosofia. O que mais que a gente tem aqui? Claro, esse daqui talvez seja o principal livro assim indicado, porém ele não é tão fácil, ele é para um público que já tem um certo conhecimento, ele é um nível intermediário, não é muito difícil, mas não é muito fácil também, que é Apologética Contemporânea, do William Lane Craig. Para mim é o maior apologista da atualidade, o maior apologista vivo.
Esse livro é simplesmente muito bom. Ele oferece vários argumentos em favor da existência de Deus, argumentos que ele tipicamente defende, né? O Kalam, o moral, o teleológico, o ontológico, o argumento da contingência. Depois, nos capítulos finais, ele defende a ressurreição de Jesus Cristo, né? Mostrando como a ressurreição de Jesus Cristo é a melhor explicação para os fatos históricos no que diz respeito os dados do Novo Testamento e como que alguns dados do Novo Testamento são confiáveis para fundamentar a ressurreição histórica de Jesus Cristo. Excelente livro, essa aqui é a segunda edição, tá? William Lane Craig, Apologética Contemporânea, abre falando sobre as funções da apologética, para que serve a apologética, o que é apologética, muito, muito bom. O problema dele, né, é que quando ele vai falar sobretudo do argumento cosmológico Kalam, do argumento teleológico, ele começa a adentrar em questões científicas e aí talvez fique um pouquinho mais difícil de seguir. Se você tiver paciência, persistência, você consegue seguir ali, entender o que ele está falando, você pode parar para pesquisar também sobre os assuntos. O que mais? Ciência, Religião e Naturalismo, do Alvin Plantinga. Esse livro aqui, né, Ciência, Religião e Naturalismo, Onde está o conflito? É um livro que ganhou bastante notoriedade, o Plantinga, de novo, né, ele é muito destacado na apologética, tem até mais um dele aqui para indicar, e aqui ele vai tentar demonstrar como a existência de Deus, ou o teísmo, não está em conflito com o naturalismo. Ele diz que há um conflito superficial entre a existência de Deus, ou o teísmo e o naturalismo, mas que há um conflito profundo entre a ciência e o naturalismo, não entre o teísmo. Então, muito bom, é aqui que ele expõe o famoso argumento evolucionário contra o naturalismo, no qual ele argumenta que se o naturalismo é verdadeiro, então nossas faculdades cognitivas não são confiáveis, ou nós devemos suspender o juízo a respeito da confiabilidade das nossas faculdades cognitivas. Muito, muito bom. Mais um livro do Plantinga, Conhecimento e Crença Cristã. Esse daqui é uma espécie de resumo e é um livro mais palatável do outro livro, que é o Crença Cristã Avalizada. Saiu em português também, bem maior do que esse. Um livro extremamente famoso do Plantinga, talvez o mais famoso dele, no qual ele expõe como que o teísmo e uma perspectiva racionalmente aceitável e como que os teístas podem estar racionalmente justificados em acreditar em Deus, mesmo a parte de evidências e de argumentos e coisas nesse sentido, conhecido como a sua ideia de que a crença em Deus pode ser uma crença apropriadamente básica. Vale muito a pena, muito bom, super recomendo. Isso daqui é um livro que lida muito com uma perspectiva ingênua de que nós só estamos racionalmente justificados em algo se houver evidência ou demonstração empírica ou algo nesse sentido. Muito bom, se você já tem um treinamento em filosofia, já é filósofo e etc., tem o Crença Cristã Avalizado. E por fim, por enquanto, pelo menos nesse vídeo, talvez eu faça parte 2 e tudo mais, vai depender em alguma medida do engajamento, de vocês gostarem, de vocês pedirem mais, temos aqui Filosofia e Cosmovisão Cristã, do William Lane Craig. Essa é a primeira edição, já tem, salvo engano, a terceira edição em português, ou é a segunda? Saiu uma edição mais nova, acho que é a segunda edição, se eu não me engano. É um livraço, Filosofia e Cosmovisão Cristã. Se você tem muito treinamento em apologética, você vai conseguir ler ele de uma maneira bem confortável. Se você não tem, ele pode ser um pouco desafiador, mas a ideia é que ele é um livro que ele possa ser lido mesmo por pessoas que não sejam da área, né? Pelo menos é isso que eu sinto dele, porque se você tiver paciência e tudo, você consegue. Ele é um livro que te introduz aos assuntos em vários tópicos distintos, por isso que ele é grosso, assim, porque a ideia não é um livro profundo sobre poucos tópicos, mas é um livro mais introdutório sobre muitos tópicos. Então, para você ter uma noção ampla de várias áreas da intelectualidade cristã, da filosofia de uma maneira geral, epistemologia, ontologia, lógica, ele começa introduzindo a lógica proposicional. Ele é muito bom, bem amplo, bem extenso. Se você quer aí começar, também é uma ótima leitura, tem argumentos também em favor da existência de Deus, também tem a teologia mais negativa no sentido de se defender contra o problema do mal, contra alguns argumentos contra o teísmo. Então ele tem tanto essa perspectiva de argumentos mais positivos em favor do teísmo, como também uma perspectiva de lidar com argumentos contra o teísmo. E é isso. Listinha de livros, bem rapidinho, tentei ser breve, só para indicar e falar por cima para vocês mesmo, sem tentar tomar o tempo desnecessariamente de vocês. E aí, se vocês se interessarem, vai aqui uma listinha, recomendação. Se você não tem treinamento em filosofia, eu recomendaria você começar pelo primeiro livro, o livro do Lee Strobel, tá? Em Defesa da Fé.
Se você já é um cara mais versado e tudo mais, e já tem um certo conhecimento e tal, eu te recomendaria começar por aqui. Lembrando, não é muito difícil, mas também não é muito fácil, tá? Ah, Paulo, outro livro para quem está querendo começar mais do zero no assunto seria o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, ok? Então, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.